Eu vou coordenar a mesa com meus colegas Felipe e Igor. O objetivo da mesa redonda é discutir fatores político-estruturais que podem influenciar a implementação de atividades de desenvolvimento de pessoas na administração pública federal. Bom, uma breve introdução dessa mesa. A principal motivação da mesa ela é tanto teórica quanto prática. Eu sou servidor público na NTT há 10 anos, e nesses 10 anos eu peguei as 3 ondas de implementação: gestão por competências, gestão do desempenho e qualidade de vida no trabalho. Uma das questões que nós levantávamos muito como servidores era como que os outros órgãos estavam fazendo, para a gente saber mais ou menos o caminho das pedras para implementar essas práticas normalmente prescritas na literatura. Teoricamente, a área de treinamento, desenvolvimento e educação, que fundamenta muito das nossas práticas de capacitação no setor público, ela tem um foco excessivamente micro-organizacional, se preocupando muito mais com a mensuração dos aspectos do indivíduo do que da estrutura organizacional e do contexto político. Com essa lacuna apontada na literatura, começam a surgir abordagens contextuais que tentavam explicar como o contexto podia facilitar ou dificultar a implementação das práticas de capacitação. Para o setor público, nós começamos a perceber que elementos institucionais, políticos e estruturais podiam estar condicionando a efetividade das práticas de capacitação. Isso também implicava em analisar múltiplos níveis da organização, não só o nível micro do indivíduo, mas também o nível meso-organizacional, e o macro-organizacional, que seria o ambiente de toda a organização onde ela está inserida. Isso implica em novas formas de enxergar a capacitação e a própria ciência de TDE, com novos modelos de análise, variáveis e até mesmo métodos de investigação e implementação. Por último, talvez isso tenha implicações, inclusive, para o papel de quem trabalha com gestão de pessoas nas organizações. Se nós vamos considerar mais questões, inclusive políticas, o papel do profissional de gestão de pessoas e de TDE, ele se estende para além da sua atuação técnica e começa a ter um papel também político. Isso tudo a gente vai discutir nessa mesa. A primeira apresentação vai ser do Felipe. Eu vou passar a palavra para ele nesse momento. Bom dia a todos. Nada melhor para cumprir o objetivo da mesa, como o Diogo propôs, do que exemplificar com estudos já feitos com essas novas abordagens, né? Então, o estudo que eu vou trazer para vocês foi realizado por uma pessoa que faz parte do nosso grupo de pesquisa na UNB. Nós compomos um grupo de pesquisa orientado pelo professor Pedro Menezes, que estuda justamente modelos estratégicos de gestão de pessoas e fatores condicionantes para a administração pública, né? E aí a Marisaura Camões, que elaborou esse estudo como dissertação de mestrado, ela concluiu em 2013, né? E, na dissertação, ela analisou a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, que é uma política editada por meio de um decreto, né, o 5.707 de 2006, muitos devem conhecê-lo, e esse decreto ele surgiu em vista do diagnóstico de que o anterior, que era o 2974 de 1998, já era inadequado para a realidade do país, né, e que havia um problema para tentar graduar a demanda por oferta por capacitação e também para qualificar a oferta de capacitação no setor público federal. Então, decidiu-se por mudar o decreto, e esse decreto tinha alguns objetivos, como melhorar prestação de serviços públicos, desenvolver permanentemente, né, e continuamente o servidor público, enfim, alguns objetivos na área de capacitação. E ele era totalmente calcado na teoria das competências, né? Então, tentou-se adotar um subsistema de capacitação no governo calcado em competências, né? Então, basicamente, a Marisaura estudou o processo de implementação dessa política. Então, ela, como eu disse, foi dissertação de 2013. Recentemente, esse trabalho foi compilado por ela e pelo nosso orientador, Pedro Menezes, e publicado em um caderno DENAP, né? O caderno 45, saiu agora nesse mês de julho mesmo. Quem quiser dar uma olhada depois, está bem interessante também, tá? E o contexto, né, o que motivou o problema de pesquisa da época foi o seguinte: já havia alguns relatos de alguns pesquisadores
de que a política não havia sido implementada em sua plenitude, e que havia baixa adesão por parte dos órgãos, né, os poucos que mandaram, dos que mandaram os relatórios que deveriam ser enviados anualmente, poucos relataram estar usando de fato o modelo de competências, né, então percebeu-se que, pelo menos, havia indícios de que a política estava aquém do que era esperado, né. Além disso, vários autores internacionais e nacionais já apontavam também uma certa inadequação do modelo de competências para o setor público, né, do modo como ele é proposto na literatura, então era outro contexto dela, né. Outra questão é que havia, apesar desses indícios, em algumas pesquisas mais rápidas, né, de pouca implementação do PNDP, não havia nada ainda sobre os motivos do déficit de implementação, né. Então, havia uma carência sobre o tema. Outra coisa que a literatura ainda não mencionava, como gestão de pessoas deve lidar com as contingências, com o contexto. Havia pouco estudo ainda, pelo menos no Brasil, sobre isso, né? E, além disso, desconhecia-se o impacto de aspectos políticos, que são aspectos inerentes, né, à administração pública. Então, ainda não se estudava isso em gestão de pessoas. Então, esse foi o contexto que trouxe a motivação para a Marisaura fazer o estudo dela. Tá? E aí, o que ela tentou usar para sair desse problema que ela achou, né? Primeira coisa, além da gestão estratégica de pessoas, que era o fundamento inicial, ela pensou em trilhar um histórico da administração pública, né, das reformas gerenciais, e o impacto disso na gestão de pessoas governamental, e, principalmente, que é um foco que a gente tem buscado lá no nosso grupo, ela buscou trazer disciplinas fora da administração, fora da psicologia, né, para estudar a gestão de pessoas. Então, ela inovou com teorias provenientes da ciência política. E aí ela decidiu estudar algumas perspectivas, né, e o processo de implementação de políticas públicas, né, porque a PNDP, afinal de contas, é uma política pública. Então, ela adotou essas três vertentes ali, que eu vou explicar um pouquinho. Tá? A primeira delas é a perspectiva top-down e a bottom-up. O que isso quer dizer? A perspectiva top-down diz respeito à implementação de políticas públicas sob o ponto de vista dos formuladores da política. Então, você mede os resultados da política e avalia ela, né, do ponto de vista de quem formulou, dos documentos que estabeleceram os objetivos, né. Então, é uma perspectiva de cima para baixo, como o próprio nome já diz, né. E a perspectiva bottom-up já é o contrário. Ela mede a implementação da política pública pelo ponto de vista dos implementadores, né? Então, de quem estava pondo a mão na massa, no caso da PNDP, os órgãos, né, os ministérios, os responsáveis pela capacitação em cada órgão também. E aí, além disso, ela usou o conceito de déficit de implementação de políticas públicas, que é bem simples, né, a diferença entre o esperado e o alcançado, né? Então, você vê o que você gostaria de ter entre objetivos explícitos e implícitos também, e verifica o que você conseguiu de fato. E você consegue medir um déficit, uma lacuna, né? Como a gente gosta de falar, é um gap de implementação. E, por fim, ela também resolveu, aí, como é também uma teoria proveniente da ciência política de implementação, usar lentes de análise para medir fatores que condicionaram ou que dificultaram, ou nos casos de sucesso que a gente vai ver mais à frente, que até auxiliaram a implementação da política. Tá? E aí são lentes propostas por um autor chamado Yano. Então, são 4 tipos de lentes. Políticas, estruturais, que são as duas que têm mais a ver com o nosso trabalho aqui hoje, relações humanas e sistêmicas. A política, ela lida, né, com tudo aquilo que envolve dinâmica intra- e intergrupos, né, e aí a construção de coalizões, barganha, negociação, poder, influência, tudo isso é analisado por essa lente. A estrutural já quer dizer a configuração interna, as linhas de autoridade, a conformação de estruturas dentro da organização. Tá? Então, essa é a lente estrutural. A lente de relações humanas lida com o comportamento individual dos atores envolvidos na política,
e aí também relacionamento interpessoal entre atores. E a lente sistêmica, por fim, ela avalia o relacionamento da organização com outras organizações, até puxando aí um pouquinho do conceito de ecologia populacional, né, para organizações. Então, ela é como se a organização estivesse em uma rede, e para a Política Nacional de Desenvolvimento isso fez muito sentido, porque a rede de escolas de governo atuou bastante na implementação dessa política. E aí, quais foram as principais escolhas, né, em relação ao método? As fontes de evidência foram documentos e entrevistas. Tá? Para documentos, ela analisou o próprio decreto, né, algumas normas correlatas, e ela pegou 25 atas das reuniões do comitê que formulou, né, e depois do comitê gestor da política também, além de relatórios de planejamento estratégico. O comitê gestor foi um comitê formado por vários representantes de vários órgãos, tá, entre ENAP, Ministério do Planejamento, e esses representantes, eles, além de terem formulado e depois terem acompanhado, em certo momento foi necessário eles planejarem estrategicamente a implementação, porque já percebiam inicialmente que a política não caminhava tão bem assim, já nos seus primórdios, né? Então, ela também usou esses relatórios de planejamento, que nos traziam um pouco dos objetivos implícitos também da política. Em relação às entrevistas, ela conversou, né, voltando lá para aquelas duas perspectivas, top-down e bottom-up, a Marisaura decidiu que era melhor analisar conjuntamente. Então, ela integrou as duas perspectivas, né, para ter uma visão mais completa do processo. Então, ela conversou tanto com as pessoas que estavam na formulação, né, e depois com aquelas que compuseram o comitê gestor, que é o modelo top-down, e também com as pessoas que implementaram. E aí, na implementação, ela conversou com alguns órgãos de sucesso, alguns ministérios que tiveram relativo sucesso, de acordo com os próprios formuladores, e 2 ministérios que tiveram insucesso na implementação da política, né, para poder fazer a comparação dos dois. Tá? Então, foram uma série de entrevistas que ela adotou. Tá? E, como linha mestra para a pesquisa dela, e depois até como matriz analítica, ela desenhou esse modelo que contempla todo o referencial teórico, as características da política, atores, a arena decisória, as lentes que eu mencionei, né, e ela tentou se guiar ao tempo todo por esse modelo. Né. Então, eu vou explicá-lo parte a parte, para vocês poderem entender um pouquinho melhor. O primeiro aspecto que ela utilizou no modelo foi a formulação, né, porque o ciclo político de uma política pública, a literatura consensual, pelo menos, né, fala que ele tem 3 fases, 3 estágios, né, formulação, implementação e avaliação. Então, ela partiu da formulação, porque, pelo modelo top-down, a formulação é o cerne do sucesso ou não depois. Tá? Enfim, como é que a PNDP chegou à agenda de política e se concretizou depois como política, né, como um decreto? Havia alguns problemas, como eu já mencionei, né, inadequação do decreto anterior, e etc. E, naquele momento, havia alguns fluxos de alternativas possíveis para tentar resolver aquele problema. Né? Então, a ENAP, que foi um ator fundamental, ela tinha contato com a Escola do Banco do Brasil, por exemplo, que já usava gestão de competências, né, lá do Hugo Pena Brandão, o professor Pedro Paulo Carbone, que estava aqui ontem, né, eles já fomentavam isso pela Escola do Banco do Brasil, e também havia uma parceria muito forte com uma escola canadense de gestão pública, na Escola de Governo também, que também já implementava a gestão por competência. Né? Então, havia algumas alternativas e a gestão por competência, naquele momento, parecia mais factível. Né? Além disso, o fluxo político, né, a proximidade entre os principais atores da ENAP, do Ministério do Planejamento, né, havia essa convergência de interesses na época, né, e, além disso, uma janela de oportunidade, porque o governo era um governo recém-implantado. Né, então, em 2005, quando se começou a pensar na PNDP como ela né, havia 2 anos do novo governo, né, no poder. Então, havia essa janela de oportunidade. Com isso tudo, né, essa série de fatores, chegou-se aí ao lançamento da política.
Bom, segundo foco de análise, as características da política, né? Então, o que tinha na política que poderia influenciar no seu sucesso ou não? A Marisaura também tocou nesse ponto, né? Então, aí ela elencou os objetivos explícitos que estavam lá no próprio decreto, tá? Que eu mencionei alguns, e os implícitos que ela identificou principalmente pelos relatos dos entrevistados e pelos relatórios de planejamento. Exemplo, apesar da política só falar em capacitação, havia um desejo de que isso transbordasse para os outros subsistemas de gestão de pessoas, né? Então, porque a gente sabe que gestão por competências é um modelo estratégico de gestão de pessoas e que subentende uma integração entre os subsistemas de gestão de pessoas. Mas o decreto só falava de capacitação. E aí, um desejo dos formuladores era que isso transbordasse depois com o sucesso da capacitação. Que não foi muito bem isso que aconteceu. E, por fim, ela também mediu os instrumentos, ferramentas e técnicas disponíveis para alcançar esses objetivos, né? Porque isso também podia dar problema na frente. Então, se você tem um objetivo, mas não tem instrumento e técnica adequado para atendê-lo, dificilmente você vai conseguir ter algum sucesso nisso, né? Em relação a arenas e atores, tendo em vista a formulação, os objetivos, características, instrumentos, os implementadores, agora já partindo mais para o modelo bottom-up, né, que papel eles teriam em aceitar ou rejeitar essa política, né? Então, essa parte do modelo analisa isso. E como é a influência das arenas decisórias também. Então, a contar do comitê gestor da política, tá? Eles tinham reuniões periódicas para monitorar a implementação. Então, também tinha ações corretivas que eles eram capazes de fazer. Então, tinha um papel relevante. Outro papel muito importante, que é a alta cúpula dos órgãos. Então, cada ministério, né, tem o seu secretário executivo, tem o seu corpo gerencial, e essas pessoas tinham que querer implementar, né, em cada um dos seus órgãos, nos ministérios, autarquias, etc. Depois, dentro de cada órgão, a gente tem as pessoas que iam colocar a mão na massa. Então, os próprios responsáveis por capacitação, dentro do setor de gestão de pessoas, ou dentro de escolas de governo, dos órgãos, né? E, por fim, aqueles que sofreriam os impactos ou que seriam objeto de ações de capacitação, que são gerentes de linha e os servidores, né? Então, o corpo de análise aí de atores que ela tinha era esse. E os resultados era medir o déficit que eu comentei lá anteriormente, né? Então, o que eu gostaria, ela já tinha medido os objetivos explícitos e implícitos, e o que eu consegui, né? Com isso, ela identificou as lacunas. E aí, se teve lacuna, por que teve lacuna, né? Então, que fatores estavam presentes? E aí vem a próxima etapa, que são as lentes, né? Os fatores intervenientes. E aí são aqueles 4 tipos que eu comentei lá na frente: estruturais, políticos, sistêmicos e de relações humanas, tá? Bom, e depois disso tudo, o que ela conseguiu como resultado, né? Primeira coisa, ela realmente confirmou o déficit de implementação, e o que é curioso, né, ela confirmou isso principalmente do ponto de vista dos formuladores. Então, as próprias pessoas que pensaram e planejaram a política chegaram à conclusão de que eles não conseguiram o que gostariam de ter conseguido, né? Então, os próprios formuladores já perceberam esse déficit. Outra coisa, os 2 fatores, né, entre aquelas 4 lentes, que mais chamaram a atenção e que mais impactaram o processo foram os políticos e os estruturais, né, que são justamente os 2 que a gente está abordando aqui nessa mesa. Então, sobretudo, havia uma influência dos políticos sobre todos os outros, né? Então, é uma prevalência do fator político. Por que isso? Bom, basicamente, o que ela relata no trabalho, né? Se a alta cúpula do órgão não apoia, não deseja aderir, né, dificilmente os responsáveis por capacitação, mesmo que queiram, irão conseguir implementar alguma coisa, ter algum sucesso. Porque eles não terão recursos, não terão mobilização da organização em favor do projeto de implementação, né, não terão pessoas para trabalhar nisso, e provavelmente não terão apoio dos servidores para essa política, né? Então, sem o apoio político, é muito difícil de ter sucesso.
E foi o caso dos 2 ministérios que ela estudou que não tinha conseguido. O principal problema neles foi falta de apoio político. Tá? E nos 2 casos de relativo sucesso, já foi o contrário. As pessoas que estavam à frente dos ministérios queriam muito, né, tinham afinidade com a capacitação, então isso foi fundamental para que eles conseguissem obter alguns resultados em relação à PNDP. Tá? E aí, por fim, a gente tem, mais uma vez, a comprovação de que a gestão por competências, do jeito que ela é proposta na literatura, muito prescritivo, né, você não consegue implementar no setor público, porque há uma série de fatores dentro do contexto da administração pública, né, fatores políticos, fatores culturais, maior resistência, enfim, rigidez de normas, né, algumas coisas que não se falam muito bem com a gestão por competência. Né, então, aí mais uma vez ficou a comprovação disso, né, e a necessidade de se tentar pensar algo mais próprio do setor público. E aí vamos deixar aqui, né, não só ela como nós também, algumas provocações e propostas. Tá? Primeira coisa, ela estudou só executivo. Então, vamos tentar sair disso um pouco e analisar outros poderes, né, e outras esferas de poder também. Então, estados, municípios, né, não só o governo federal. Assim como eu tenho feito na minha pesquisa de mestrado, que eu estou estudando o poder legislativo, né, que é um poder ainda mais caracterizado por aspectos políticos. Então, estou vendo como o contexto do poder legislativo influencia em modelos estratégicos de gestão de pessoas. Né? Então, lá tocando isso pelo grupo de pesquisa também. Outra sugestão, focalizar um número menor de variáveis, que vocês viram que o modelo dela era grande, era complexo. Né? Então, ela tentou sugerir para pesquisadores que focassem melhor depois nas próximas pesquisas. E um pouco do que o Igor e o Diogo vão falar entra nisso aqui. Né? Então, o Igor vai mencionar sobre reputação de unidades de gestão de pessoas e o reflexo disso nas ações de capacitação, né? Porque é um pedacinho do modelo de um tipo de fator que tem relação com outros. Né? Então, ele vai falar um pouquinho disso. E o Diogo vai falar de autonomia, que também fez parte do modelo. Se você não tem apoio político, consequentemente, né, o Diogo vai abordar isso mais a fundo, vai ser difícil de ter autonomia, pelo menos autonomia real. Né? Então, eles vão abordar mais nesse sentido. E, por fim, que é o que nosso objetivo final do grupo de pesquisa, né, tentar propor algo mais contextual, algo mais próprio de cada órgão. Né? Também a gente não tem o objetivo de alcançar um modelo genérico para o setor público, se a gente vai incorrer no mesmo erro. Né? Então, a intenção do grupo é propor melhorias para o órgão público mais contextualizadas. Certo? Então, aqui tem a listinha de referências, depois, se alguém tiver interesse na apresentação, a gente pode enviar. E é isso, gente. Muito obrigado, viu? Bom, obrigado, Felipe. Nesse momento, vou passar a palavra para o Igor, para sua apresentação sobre reputação. Obrigado, Diogo. Bom dia a todos. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre medidas de reputação da área de recursos humanos, e que é uma extensão da minha pesquisa do mestrado. Eu estou trazendo para o doutorado também em administração na UNB. E eu soube que eu estava indo no caminho certo ano passado, no encontro em GPR, Encontro de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, e eu estava numa mesa redonda também, e eu tinha falado, porque eu estudo reputação das áreas de recursos humanos, e tinha umas 10 pessoas, pelo menos as 10 riram e perguntaram, que reputação? Então, eu acho que seria um construto, confirmou, né, ser um construto importante para ser estudado sobre as áreas de gestão de pessoas. E, normalmente, na administração pública, o que a gente se depara são com algumas frases dessa forma. Convocamos gestores para treinamento de liderança. E nos perguntaram, para que isso? E aí quase ninguém foi. Essa PCO gera resultado nenhum. A avaliação de desempenho, então, né, pro forma. A gente tentou implementar a PNDP e não conseguimos. Ninguém vê suas vantagens para a organização. E a típica, né? Lá vem o RH. Então, isso aí mostra um pouco como que está a reputação das áreas de recursos humanos na administração pública. Eu poderia extrapolar um pouquinho e dizer que na administração privada talvez não fuja tanto, mas na administração pública
é característica a gente ouvir essas frases. Bom, ao estudar reputação, a gente não tem uma literatura em nível meso de análise. A gente costuma ver muita literatura já em nível individual e ainda mais em nível organizacional. Então, é normal a gente estudar por quê, como é que a gente constrói a reputação de uma empresa e também como é que a gente perde. E é mais fácil a gente entender a reputação normalmente quando a gente perde. Vou citar o caso da Petrobras, por exemplo. A gente tem um escândalo na organização e, rapidamente, você vê preço de ações caindo, enfim. Você sabe que demorou para a Petrobras ter aquele status, né? Mas um fato acaba com a reputação dela, rapidamente. Então, o fenômeno da reputação ele é característico por isso. Ele demora para ser construído, mas ele é rapidamente eliminado. Tá? Ainda assim, é fácil da gente entender, em senso comum, o que seria uma reputação, mas o construto na academia a gente ainda tem muita confusão com alguns outros termos. As pesquisas, como eu disse, são em nível organizacional e individual, a gente não estuda em nível meso de análise. A gente também não sabe quais são os fatores que trabalham entre o nível individual, o nível meso e o nível organizacional. E a gente estuda muito a reputação sobre a perspectiva de quem está fora de quem está sendo observado. E eu vou explicar um pouquinho isso mais na frente. Então, normalmente, os stakeholders da organização que a gente estuda para entender qual que é a reputação de uma organização, de uma área, de um indivíduo. Mas a gente não pergunta para quem está dentro da própria organização, da própria área. Enfim. Bom, tiveram 2 autores no levantamento bibliométrico que eu fiz que se destacaram. Tsui já em 90 e Ferris et al. Em 2007. Eles já citam que seria importante a gente estudar a reputação da área de recursos humanos. Mas eles só citam que seria importante a gente estudar. E propõem também que seria interessante a gente mensurar essa reputação, até como forma de aprimoramento da área de recursos humanos. E também, para exemplificar um pouco, eles citam a importância desse construto pelas melhores empresas para se trabalhar, que seria essa materialização em âmbito organizacional da importância do RH para as organizações. Eu poderia dizer assim, o Sabin, que está sempre bem colocado nessas listas de melhores empresas para se trabalhar, normalmente você reconhece que o Sabin é bom pelas práticas de recursos humanos que ele adota. Então, nessa dificuldade que a gente tem de provar que a área de recursos humanos provém resultados organizacionais, a reputação pode explicar, pode ser um caminho para a gente dizer que o RH realmente tem impacto nos resultados das organizações. Bom, tem diversas disciplinas que estudam reputação: contabilidade, marketing, estratégia, economia, sociologia, comportamento organizacional. E aqui a gente está trazendo mais os conceitos dentro de comportamento organizacional e sociologia para a administração, para a psicologia. E algumas teorias, teoria institucional, a teoria da sinalização e a VBR, que abordam a reputação como sendo um fator de diferencial competitivo para a organização ou para as áreas, enfim. Ou seja, a ideia aqui é entender a reputação das áreas de recursos humanos como sendo um diferencial competitivo para elas e como sendo um fator que facilitaria a implementação das suas políticas e práticas nas organizações. Então, a ideia é a gente trabalhar a reputação das áreas para implementar, por exemplo, a PNDP. Bom, tem alguns construtos que divergem de reputação. A reputação em si, colocada por von Brum, em nível organizacional, e eu vou fazer esse paralelo sempre, tá? Como a gente não tem teoria em nível meso sobre RH, eu vou sempre trazer das organizações para a área de RH. Então, a reputação é uma representação perceptual, é uma percepção, tá, de ações passadas e perspectivas futuras de uma empresa que descreve o apelo global da firma sobre seus principais constituintes quando comparada a outros concorrentes. O que é importante a gente notar aqui é que a reputação é uma percepção dos stakeholders
sobre a entidade que está sendo observada. Então, no caso do RH, seus principais stakeholders percebem a área de alguma forma. E eles percebem essa área com base em algumas ações passadas e em expectativas que eles têm sobre a área de recursos humanos. Então, quando a gente fala assim, lá vem o RH, provavelmente eles não têm expectativa nenhuma com aquilo. Tá? Bom, a reputação ela é diferente desses termos, gerenciamento de pressão, status de celebridade, clima, legitimidade, credibilidade, identidade e imagem. E, normalmente, na literatura, dependendo de qual disciplina que a gente está trabalhando, eles são termos em comum. Então, para a gente, a reputação difere de gerenciamento de impressão. Gerenciamento de impressão é você tentar trabalhar a sua reputação por meio de bajulação, intimidação, enfim, são estratégias para você ter sua reputação. O status de celebridade é o quanto que você aparece na mídia. Já o clima se refere a algumas interpretações de políticas da organização, e a reputação são as percepções que se tem sobre a atuação. A legitimidade é você entender como a área se apropria, se ela está apropriada a um contexto social. Então, dentro daqueles valores, normas da organização, se aquilo ali está sendo legítimo, se você está sendo apropriado ali naquele contexto. A credibilidade se refere a uma mensagem ou a uma fonte que está emitindo alguma coisa para alguém. Já a identidade é o que seria, o que é aquela área, no caso de recursos humanos. E a imagem é a tentativa de você passar o que você é para os outros. Tá? Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa engraçada e eu tento passar uma imagem de uma pessoa séria. E as pessoas me interpretam de alguma outra maneira. Como as pessoas me interpretam e passam essa resposta para mim, seria o fenômeno da reputação. Então, como a área de recursos humanos passa o que ela é imagem. E o que as pessoas entendem é a reputação. Está aí o construto formalmente construído. E esse conceito de reputação ele pode ser aprimorado se você entender que existe uma identidade nas organizações ou uma identidade das próprias organizações. Então, se a gente entender o RH como uma organização em si, dentro de uma outra maior, a gente vai entender que ele é um ator social e que ele tem direitos e responsabilidades dentro daquela organização. Sendo assim, bom, esse modelo de Witten-McKay, de 2002, traz os 3 principais conceitos para a gente entender a reputação. Então, identidade, imagem e a própria reputação. Então, aqui a gente tem a identidade, o que seria a área de recursos humanos, e ela tenta passar uma imagem para os seus stakeholders. E ela faz isso de diversas formas, se comunicando, enfim, fazendo trabalhos em conjuntos, promovendo treinamentos, no caso dessa mesa redonda. E esses stakeholders, de alguma forma, eles interpretam aquilo como bom ou ruim, simploriamente. Esse feedback que é passado dos stakeholders para a própria área de recursos humanos, que seria o alvo, é a reputação. Então, a reputação seria um feedback particular dos stakeholders para a área de recursos humanos quanto à credibilidade das suas informações. E, além de ser um construto multinível, a reputação é um construto multidimensional. Então, a gente pode percebê-la em diversas fontes. A primeira delas seria esse sendo conhecido. Sendo conhecido é você chegar numa organização e perguntar: você conhece a área de recursos humanos? Normalmente uma área bem conhecida dentro das organizações. Porque normalmente é a área de entrada, né? Você é admitido lá ou você é demitido lá, enfim, você tem algum contato e normalmente se preocupa muito em saber a área de recursos humanos para saber quando que é o seu pagamento, enfim, tem essas coisas burocráticas do RH. A segunda dimensão é sendo conhecido por algo.
Essa sendo conhecido por algo é você entender quais são os produtos ou serviços promovidos pela área de recursos humanos enfim, quais são os produtos e serviços da área de recursos humanos e se eles têm qualidade. Aqui é onde está focada a maior parte da nossa literatura. A gente quer saber como fazer melhor as coisas. Eu quero saber como fazer uma gestão por competência melhor. Eu quero saber como fazer uma gestão da capacitação melhor, uma gestão de desempenho melhor. Então, a gente sabe, a gente tem referencial teórico bastante aprofundado nisso aqui. O nosso problema não seria muito qualidade. Mas o favorabilidade generalizada, além de ser conhecido, é você entender aquilo como bom. E, normalmente, o RH é isso, né? Ah, não, lá vem o RH. É a área ruim, ela não tem uma favorabilidade boa. Não é reconhecido como uma área boa que, enfim, provém algum resultado. Enfim, nesse levantamento bibliométrico que eu fiz, eu identifiquei um estudo, que foi uma tese de doutorado, que trabalha a reputação, um modelo de reputação já em nível meso de análise, então, em nível de grupo. E tem dois conceitos importantes. A reputação percebida, que é a reputação que eu estou falando, que é a percepção dos outros, dos stakeholders, sobre a área de recursos humanos, e tem também a reputação refletida, que seria a própria área de recursos humanos entendendo o que acham dela. O que ela entende que acham dela influencia nas suas atitudes e nos seus comportamentos. Ok? Então, as próprias pessoas, enfim, a área de recursos humanos vai se comportar de alguma forma, vai ter alguma atitude, a partir do que ela acha que percebem de si. Bom, a partir dessa premissa da reputação refletida, eu fui em áreas de recursos humanos da administração pública, em 11 órgãos de todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário e os independentes, e me reuni com 55 gestores, coordenadores e supervisores em entrevistas e grupos focais para entender quais eram os fatores que compunham a reputação da área de recursos humanos, numa tentativa próxima de tentar medir essa reputação. Então, quais seriam esses fatores que impactam na reputação da área? A gente entendendo esses fatores, só de entendê-los, a gente já conseguiria traçar estratégias para construir uma reputação da área de recursos humanos. Bom, a primeira coisa que aparece ao se perguntar para os gestores seria uma área estratégica e uma área burocrática, que seria a imagem da área de recursos humanos. E a área estratégica normalmente está vinculada à capacitação, que seria o mais estratégico feito por uma área de RH. O resto dos departamentos de legislação, departamento de pessoal, enfim, folha de pagamento, são vistos como tarefas burocráticas. Então, essas imagens coexistem, só que a burocrática ela se ressalta muito mais do que uma área estratégica. E tiveram 3 componentes essenciais da reputação da área de recursos humanos. O primeiro é a própria credibilidade, que seria quantas informações que o RH passa. Então, às vezes, a área de recursos humanos ela passa muita informação e ninguém presta atenção para aquilo. É como se fosse um spam no seu e-mail. Ou ela passa informação de menos. Tá? Ou ela cria expectativas além do que ela pode alcançar dentro da organização. Então, um caso típico é você fazer uma pesquisa de clima organizacional e você gera uma expectativa nas pessoas. E, a partir daquela pesquisa de clima organizacional, você não tem prática nenhuma ocorrendo na organização, por causa dos fatores que o Felipe já falou. Tem fatores contextuais, fatores políticos, que interferem na implementação dessas práticas. Então, se o RH não tiver estruturado para uma posterior ação à pesquisa de clima organizacional, enfim, a qualquer uma das suas práticas, é melhor nem fazer. Porque quando você gera expectativa, você está gerando uma condição para as pessoas te perceberem. E é com isso que elas vão falar, o RH não presta. Um outro construto importante seria a confiança, que é um vínculo, é um valor que se tem com a área. Então, se você confia,
você teria uma reputação trabalhada. E a qualidade do serviço, que é uma daquelas abordagens que a gente viu, seria sobre o que o RH entrega. Então, o que ele entrega tem que ser acessível, transparente e eficiente. São os 3 termos que as pessoas vão julgar a área de recursos humanos dentro das organizações públicas. Além disso, além de ser eficiente, transparente e acessível, quem que percebe a área de recursos humanos? Quem são os seus principais stakeholders? São os servidores, os gestores e a alta gestão. Isso pode ser, enfim, clichê ou parece que é simples, mas normalmente a gente não trabalha diferentemente com cada um dos stakeholders. A gente se comunica como área de recursos humanos da mesma forma com todos. Então, a atuação política de RH tem que ser diferente para cada um dos seus públicos-alvo. Até porque eles têm percepções diferentes sobre a área de recursos humanos. E nessa pesquisa, eu consegui extrapolar ainda um pouquinho, identificando alguns antecedentes e mediadores da área de recursos humanos. O primeiro deles, a autonomia, que está relacionada diretamente com a reputação. Então, parece que uma área sem autonomia seria uma área com dificuldade de criar reputação dentro da organização. A descontinuidade administrativa, que é essa troca de gestão constante nas administrações públicas, ela interrompe um ciclo, um planejamento do RH. Então, de alguma forma, o RH tem que conseguir se estruturar para sobrepor a troca de gestores da sua unidade. E, por fim, a comunicação. A comunicação que é fator essencial de como o RH vai conseguir construir algum relacionamento com os seus stakeholders. Bom, como é que eu traduzi a reputação das áreas de recursos humanos? Eu falei quais eram os fatores, então, por fim, o resultado da pesquisa foi que a reputação de RH são juízos de valor emitidos por servidores, gestores e membros da alta gestão acerca de suas expectativas quanto à qualidade dos serviços prestados pelas áreas de gestão de pessoas, em termos de eficiência, transparência e acessibilidade. As pessoas vão perceber eficiência, transparência e acessibilidade das áreas de RH. Então, as expectativas quanto à qualidade dos seus serviços, elas dizem quanto à credibilidade das afirmações da área. Então, não adianta você passar uma imagem de que é uma área eficiente se você não é. A convergência de imagem com a percepção das pessoas é que vai ser o cerne para você construir uma reputação. Enquanto você passar uma imagem de ser eficiente, ou de ser transparente, ou de ser acessível, e você não o é, dificilmente você vai conseguir construir algo. E o tipo particular de feedback dos stakeholders seriam esses juízos de valor. Alguns exemplos de acessibilidade é de você querer resolver algum problema no RH e você conseguir ser atendido prontamente. Tem alguns casos que extrapolam na administração pública, por exemplo, folha salarial. Tem um caso de um colega que pediu para o RH a folha de pagamento, queria fazer algum estudo dentro da própria organização dele, e que são dados públicos. Então, e ele não teve um acesso prontamente do RH, ele teve que entrar pela LAI com um pedido, e ele teve o pedido atendido. Então, são algumas situações dessas que o RH já pode começar a se estruturar, entender, dentro da administração pública, sobre o que seria ser acessível, o que seria ser transparente. Bom, por fim, proponho uma agenda de pesquisa para a gente entender melhor o que é essa reputação e confirmar se esses fatores são entendidos da mesma forma com os stakeholders, já que a pesquisa foi toda feita dentro do próprio RH. Criar essa escala de mensuração de reputação das áreas de recursos humanos e depois testar empiricamente, tendo a reputação como VD e como VI. Então, algumas variáveis que podem diferenciar a reputação.
a sua liderança e a autonomia da área, tá? E a reputação também influencia, dentro da própria área, a motivação dos seus trabalhadores, a satisfação e até a rotatividade da área de recursos humanos. Ver se algumas dimensões diferem no âmbito privado e também verificar se a reputação de RH está relacionada com políticas e práticas de alta performance. Talvez assim a gente consiga tirar alguma estratégia, ou conseguir refletir, por exemplo, tirar essa má visão que se tem, essa má imagem que se tem do RH, e que algumas organizações ainda perpetuam aquela imagem de onde as pessoas que não funcionam nas outras áreas, as pessoas que não têm um desempenho bom, ficam à disposição do RH. Então, à disposição, exatamente. Eu não quero trabalhar com ela, mas então vai para o RH. Então, o RH ainda tem em algumas organizações essa imagem de ser a área das pessoas que não trabalham bem, né? Enfim, então, se a gente conseguir trazer algumas estratégias dentro desse âmbito, já seria de um bom ganho para a implementação das políticas e práticas, enfim, da política de capacitação na administração pública. Bom, e aqui algumas referências que a gente pode enviar para vocês depois. Muito obrigado. Obrigado, Igor. Bom, gente, dando continuidade ao nosso painel, eu vou agora tratar da autonomia das áreas de RH. Uma questão que eu acho que todos percebem, mas não se discute muito. E a ideia foi realizar uma pesquisa para ouvir os gestores com relação a essa variável e também tentar teorizá-la para trazê-la para o campo de estudos de TDIE e psicologia organizacional. Bom, a literatura de treinamento, capacitação, gestão por competências, gestão estratégica de pessoas, ela é muito bonita. Ela tem muitos modelos prescritivos, com aqueles processos todos alinhados, em que tudo vai se conectar com tudo, todos vão contribuir para o RH, e todas as capacitações serão estratégicas e vão gerar qualidade de vida, satisfação no trabalho, e alinhamento estratégico e resultados para a organização. A questão é que essa literatura ela tem um pressuposto de que você pode simplesmente implementar essas práticas dentro de sua organização. Elas não levam em consideração o fato de que nós temos muitas dificuldades enquanto RH para simplesmente propor ou ser ouvido com relação à proposta de novas práticas. Como a gente sabe, o próprio Igor colocou, a reputação da RH não é de uma área de inovadora que revoluciona os resultados organizacionais. Mas a literatura parece desconhecer isso, e os livros de RH prometem assim, coisas que, se a gente tivesse 10% disso, a gente já estaria feliz. Então, de certa forma, existem restrições para você decidir, enquanto RH, implementar alguma nova prática ou não. Na verdade, na própria área de TDIE, de psicologia organizacional, já se reconhece que esses fatores são importantes. Quem levantou, no artigo, na pesquisa que eu fiz, quem levantou essa bola pela primeira vez faz 30 anos, foi o Jairo Borges Andrade, fez um artigo sobre a competência política do profissional de TDIE. Como ele deve ter uma capacidade de mobilizar a organização em torno das ações de TDIE por meio das suas práticas de levantamento de necessidade de treinamento e das outras práticas de capacitação. Tem um artigo de Abad, Lima e Veiga, que é Estratégias para Implementação da Gestão de Desempenho. Ela até fala de gestão de desempenho, mas o principal é como eu vou fazer para a organização aceitar um novo modelo de gestão de desempenho, porque isso mexe com toda a cultura organizacional. Então, isso é reconhecido, isso é falado a partir das experiências profissionais dos autores, mas não entra na teoria. Quando você pega um livro teórico, ele não fala sobre qual a estratégia que eu vou utilizar para implementar esse modelo que está aqui na teoria. O setor público ele ainda é pior, porque ele tem uma centralização das políticas de RH por um órgão central, e algumas dessas práticas são descentralizadas para os órgãos decidirem alguma coisa ou outra. Mas, por exemplo, ninguém pode mudar a regra do concurso público, ninguém pode recrutar por competências, tem que recrutar por prova, ninguém pode mudar a regra da avaliação de desempenho. Você tem uma margem decisória muito menor do que no setor privado. Então,
eu busquei algumas teorias que demonstravam como o contexto é importante, como o contexto vai influenciar nas práticas de RH. No canto esquerdo aqui, esse é um modelo de Pauwen, é um teórico holandês. Ele coloca 3 dimensões de contexto que podem afetar a implementação de práticas de RH. O primeiro contexto, eu sei que está pequenininha, mas eu vou explicando para vocês, é assim, que setor que eu estou falando? Eu estou no governo? Eu estou no setor privado? Eu estou no setor elétrico? Eu estou no setor financeiro? Esse seria o ambiente técnico da organização. Mais abaixo, qual é o histórico cultural da minha organização? Ela valoriza que tipo de resultado? Como ela vê o funcionário? Ela quer desenvolvê-lo ou ela vê ele como uma peça substituível? E, por fim, a dimensão social, cultural, legal. Qual é o meu ambiente de legislação? Eu posso realmente implementar esse tipo de prática? Né? E também tem as questões culturais e legais. O que inova nesse autor é que ele coloca no meio um processo decisório. Dependendo do meu contexto, eu vou ter algumas alternativas que eu posso escolher. Mas quem escolhe não é o RH, é uma coalizão dominante. A coalizão dominante ela é formada pelos principais decisores da organização, nos quais pode ter ou não alguém da área de gestão de pessoas. Quando essas pessoas tomam uma decisão, elas vão dizer quais são as práticas desejadas de gestão de pessoas, visando algum tipo de desempenho organizacional. Então, essa decisão aqui, ela é reduzida, ela é condicionada pelos fatores contextuais e ela ainda é um processo político, no qual o RH deve buscar se inserir. Bom, então, a noção desse espaço decisório ela é muito confusa na literatura. Com base numa teoria da administração pública, eu peguei o conceito de autonomia, que é basicamente a capacidade de tomada de decisões de uma unidade sobre suas próprias atividades, sem a interferência de outros atores. Pensando sobre a perspectiva do RH, seria se o RH pode decidir sobre o que ele tem jurisdição, né, que seriam os sistemas de gestão de pessoas. Mas, para entender como se forma a autonomia, a princípio, você tem jurisdição sobre sua atividade, mas você consegue exercer aquela jurisdição, você consegue exercer aquela autonomia, aquela autoridade que você tem. Para entender como se forma a autonomia, tem esse modelinho. Primeiramente, vamos falar de setor público. O governo descentraliza algumas funções, segura algumas e descentraliza algumas. Nesse escopo de funções, a organização vai passar algumas para o RH. Essa é a autonomia formal do RH, é o que está no regimento interno, é o que as normas colocam, você pode atuar nessas atividades. Porém, entre poder, de fato, decidir sobre aquelas atividades e decidir mesmo, que seria a autonomia real, você tem uma série de fatores contextuais. Você tem interferência de outros atores que podem impedir que você decida sobre aquelas atividades. Então, a autonomia que a gente está buscando é a autonomia real, porque se for pelo regimento interno, o RH ele comanda suas próprias atividades. Mas, na prática, pode ser que não. Se você perguntar para uma pessoa assim, você tem autonomia? Ela vai ficar confusa. Ela vai falar, não, depende. Você tem que perguntar, você consegue decidir qual tipo de treinamento é melhor para determinada área? Aí ele vai dizer sim ou não. Se você perguntar, você consegue utilizar o orçamento que está disponível para a sua área? É um outro tipo de decisão. Então, para você analisar a autonomia, você tem que partir ela em várias dimensões de decisões para ver se ele tem autonomia em determinados tipos de decisão. A autonomia formal, normalmente, ela é gerencial sobre esses recursos financeiros, sobre a capacidade de trazer gente para a área, sobre a capacidade de contratar. E a técnica é justamente a decisão sobre quais atividades técnicas de TDE eu vou utilizar. Se eu vou utilizar um treinamento à distância, se eu vou usar uma NT, como eu vou usar a minha liberdade para utilizar meu conhecimento técnico. Então, você tem essas duas dimensões, administrativa e técnica. Do ponto de vista das interferências, você tem interferências políticas na autonomia, você pode ter interferências financeiras. A financeira é justamente essa. Não, você tem plena autonomia técnica, só não tem orçamento, porque esse ano a gente está passando por um contingenciamento. De que adianta? Você tem autonomia formal, não, formalmente você pode fazer o que você quer, mas a interferência financeira negou toda essa autonomia formal.
Do ponto de vista político, se chega um gestor com uma agenda completamente diversa, gestão de competências, para que isso? Eu sou engenheiro, isso não funciona. Você pode ter plena autonomia técnica, mas na hora de implementar, eu falar, não, tira isso, quero outro tipo de programa, quero essa consultoria, quero isso, quero aquilo. Isso é uma interferência política. A interventiva é, se o TCU bate na sua porta, você vai pensar bem antes de tomar algumas decisões. Então, é uma espécie de restrição anterior que você faz das suas decisões, evitando problemas de controle no futuro. A legal é uma questão de se a lei, a sua autonomia formal, ela é protegida por uma lei forte. Se você tem sua autonomia garantida num decreto, é diferente de você ter sua autonomia garantida por meio de uma portaria, que pode ser tirada assim, né? Então, assim, você tem que analisar várias dimensões de autonomia. E, de certa forma, elas explicam quais fatores contextuais podem limitar a autonomia do RH. Ainda assim, a autonomia, ela, no fundo, perceptual, porque dentro de um mesmo contexto de autonomia, dependendo do gestor, dependendo de como ele se posiciona, ele pode perceber que tem mais ou menos autonomia. Para ficar mais claro, nós temos aqui a autonomia formal, que seria todas as decisões que, em tese, eu posso tomar. Isso é reduzido por questões contextuais, e aí você tem autonomia real, mas, dependendo do gestor, você pode ter até menos autonomia, porque a experiência do gestor conta, o histórico, a formação profissional, o próprio comportamento e o perfil que ele tem, ele pode saber manobrar melhor ou pior diante dessas adversidades contextuais. Então, a gente vai mensurar a autonomia percebida. Vou perguntar para o gestor, como você percebe sua autonomia? E ele vai me dizer isso em relação aos fatores contextuais e aos fatores formais também que ele tem. Então, assim, pegando o modelo original, a pesquisa ela fez justamente isso. Como a autonomia, que está no meio, a gerencial, a técnica e a real, ela é influenciada por fatores externos e internos da organização. E, para ter uma validação, a gente fez uma análise assim, peraí, mas se ele tem autonomia, ele poderia implementar as tais práticas estratégicas de capacitação. Então, a gente analisou as configurações de capacitação para ver se o RH se configurava como mais estratégico ou mais burocrático. Então, foram essas as análises. Ali, as diversas dimensões contextuais do contexto. Para a autonomia, eles próprios se disseram baixa, moderada ou alta, e as configurações de RH, eles próprios, como o próprio Igor falou, a imagem que eles têm de si mesmo é como uma área burocrática, ou em transição, ou eles se dizem estratégicos, né? Então, a gente utilizou e fez um cruzamento desses 3 grupos de variáveis, para ficar claro o que é alta, moderada e baixa autonomia. Baixa autonomia são interferências recorrentes e significativas dos atores organizacionais e você não possui capacidade de decisão sobre a atividade de capacitação. As decisões são tomadas de forma unilateral pelos atores, você apenas obedece. A moderada, ela é um meio termo. Ora, são interferências ocasionais. Ora, você está tomando decisões tranquilamente, as pessoas estão acatando. Ora, você sofre interferências fortes. Isso depende dos gestores que estão interagindo com o RH e dos tipos de atividades que estão sendo, dos quais o RH está tentando tomar uma decisão. Os que relatam alta, e a maioria das são 6 organizações, ali são algumas organizações que relataram esses níveis, dizem que tem interferências, mas elas não são significativas, elas não negam a ideia original da RH, elas são negociações para se chegar a um consenso entre as partes. E a maior parte das decisões é tomada pelo próprio RH, e acatada pelos atores organizacionais. Então, assim, pegando aquela ideia de ver se a autonomia e os processos têm alguma relação, a gente começou a mapear os processos e conseguiu chegar a uma coisa similar ao modelo de maturidade entre burocrático, transição e estratégico. Para ter uma ideia, 4 organizações foram classificadas como burocráticas, 4 como estratégicas e 4 como em transição. Para diferenciar o que são esses processos, estaria no burocrático. O que é um RH burocrático, mais ou menos na opinião deles próprios? É um RH que opera por demanda. E a única atividade deles é fornecer treinamento por demanda e fazer o seu controle financeiro para prestar contas para o TCU. Acabou. É um balcão.
Quando a área está em transição, ela começa a fazer a ANT, que é a análise de necessidade de treinamento. Ela começa a ter um pouquinho mais de autoridade sobre o seu processo, ela se planeja melhor e ela começa a enfatizar ações de educação. Quem está numa configuração estratégica, eles já estão no modelo de competências ou almejando um modelo de competências, tem controles qualitativos da capacitação, como avaliação de impacto, reação, alguma coisa assim, e começa a focar em capacitação gerencial. Essas são as principais diferenças estruturais dos processos das áreas. E aí a pergunta é, tá, e a autonomia? Bom, a autonomia ela se distribuiu dessa forma que está aí. As percepções de autonomia são baixas para quem está em configurações de processos mais burocráticas. Você tem um pessoal moderado se distribuindo nos 3 modelos, e o pessoal, normalmente, que está com configurações estratégicas, se acha com mais autonomia, se enxerga com mais autonomia. Isso não prova que a autonomia gera processo estratégico, mas isso é uma evidência de que o RH ele começa a perceber maior autonomia quando ele está de posse de processos mais estratégicos. Quem causa o quê? Isso é uma questão que a gente tem que descobrir via pesquisa. Bom,